Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Caso você deseje, você pode acessar este comentário e as referências das obras consultadas em PDF no site do canal e utilizar os infográficos que estão disponíveis referente às lições para incrementar ou dinamizar a sua aula. Também oferecemos lições especiais para crianças e juniores. O link está na descrição desse vídeo. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é a centralidade de Cristo. Estamos hoje na última aula do ano, a lição de número 13, e vamos abordar o tema A Graça Esteja com Todos Vocês. Na lição anterior, refletimos sobre as três principais exortações em sua carta aos Hebreus. Primeiro, olhar para Jesus. Segundo, não temer a disciplina. E terceiro, viver em paz e santificação. A primeira exortação nos admoesta a olhar para Jesus. Nela, os cristãos são incentivados a perseverarem na fé, inspirados pela grande nuvem de testemunhas e principalmente pelo exemplo de Jesus, descrito como o autor e consumador da fé. A segunda é não temer a disciplina. O sofrimento e a disciplina são apresentados como parte do processo de santificação. Evidências do amor e disciplina são apresentadas como parte do processo para corrigir erros e moldar o caráter, conduzindo o cristão à santidade e à justiça. E a terceira é viver em paz e santificação. No entanto, vimos que a paz e a santidade devem ser buscadas continuamente como evidências da vida cristã. Essas virtudes não são resultados de perfeição já alcançada, veja, mas de um processo constante de transformação e aproximação com Deus. Somos convidados a sermos agentes da paz, uns com os outros, encorajando os nossos irmãos à santificação. Aprendemos também que devemos manter a nossa mente e coração fixados na vida e ministério de Jesus Cristo, autor e consumador da fé, para que não nos cansemos e nem desanimemos em nossa peregrinação nesse mundo. Ele é o nosso maior exemplo para a nossa conduta cristã e o exemplo perfeito para nós. Antes de dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em Hebreus, capítulo 13, verso 25. Que a graça de Deus seja com todos vocês. Adeus. Segundo Beckham, o caminho de fé da religião cristã certamente inclui perseverança na santidade por parte do crente. As consequências em falhar quanto a essa perseverança são derradeiras e definitivas. A epístola tem pronunciado solenemente a advertência máxima. O último capítulo agora é uma espécie de desenredo. Ele não contém novas advertências, mas reúne diversos elementos de admoestação final, tanto práticos como doutrinários. Nesta última lição do trimestre, refletiremos acerca dos elementos da graça de Cristo em nós, bem como em nosso relacionamento, os efeitos que ela produz na nossa vida, tornando-nos capazes de viver neste mundo à semelhança do Filho de Deus. Ora, o autor da carta aos Hebreus, à luz de tudo aquilo que já fora expresso
inicia uma série de recomendações sobre o modo de viver cristão frente a um mundo hostil e separado de Deus. Já estamos nas considerações finais da carta. Todavia, esse fato de modo algum demonstra que não tenhamos lições preciosas nesses momentos finais. A principal delas é a promessa de que, em tudo, Jesus Cristo sustentará o seu povo por meio da sua graça. E isso não muda nem se desvanece. Em decorrência dessa vertente, o autor recomenda uma série de ações, as quais mostrarão os efeitos da graça de Cristo no coração daquele que vive pela fé. A primeira recomendação diz respeito ao amor que devemos nutrir uns pelos outros e que deve ser constante. A segunda recomendação diz respeito aos irmãos na fé. Estão encarcerados por causa da palavra de Deus. O autor deseja indicar que os cristãos deveriam desenvolver a empatia para com aqueles que estavam sofrendo, veja, por causa da justiça, como se estivessem sendo injustiçados como eles. A terceira recomendação diz respeito à família. A base social da igreja deveria ser pura, sem mácula e livre de toda impureza conjugal. A família saudável e santificada é uma manifestação inconfundível, veja, da graça de Cristo. A quarta recomendação diz respeito à generosidade e ao autocontentamento. O autor expressa essa recomendação de forma especial. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Você pode conferir isso lendo Hebreus capítulo 13, verso 5. Segundo Constable, a ganância tem atraído muitos crentes para longe de uma vida de discipulado fiel, assim como a tentação sexual. Precisamos cultivar um espírito de contentamento, ou seja, livre do amor ao dinheiro, para que não apostatemos. O contentamento realmente não tem nada a ver com quanto dinheiro temos. Embora, veja, o mundo geralmente pense que sim. Temos o Senhor e nele temos tudo o que precisamos. Além disso, ele prometeu nunca nos abandonar. Os cristãos também precisam manter uma alta consideração pelo casamento e permanecer sexualmente puros. À luz dessas recomendações, podemos perceber 4 lições do efeito da graça de Cristo: amabilidade, empatia, ou resumidamente dizendo, sentir a dor do outro, que o outro sente, pureza e generosidade. Esses efeitos são mostra de que uma pessoa nasceu de novo. São mostras de pertencimento àquele que sofreu para nos dar vida nova. E são atitudes relativas ao reino, o qual nos está preparado. Isso nos revela algo significativo. Na vida cristã, não temos como nos esconder nas expressões religiosas e do culto. Muitas pessoas até desejam passar uma imagem de que são espirituais. Porém, sem as atitudes vivas de um coração transformado, esse aspecto não é possível na experiência cristã. Assim, logo as verdadeiras intenções são mostradas e o pecado é revelado. Por outro lado, o coração daquele que foi transformado aspira por viver em amor, empatia, pureza e generosidade.
essas características são vivenciadas no dia a dia, mesmo com fraquezas e limitações. Ademais, podemos pedir ao Senhor que nos preencha com aquilo que temos faltado, de modo a parecer cada vez mais com Jesus. Para tanto, uma promessa de Deus que o autor da carta menciona, a qual está registrada no Salmo 118, verso 6, nos diz: o Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém me pode fazer? Veja, assim a graça produz também gratidão em nossos corações. Por conseguinte, essa gratidão deve ser demonstrada para com aqueles os quais trabalham e lideram na obra do Senhor. No verso 7 do capítulo 13, o autor da carta exorta aos irmãos a lembrarem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus, e a considerarem atentamente o fim da vida deles, imitando a fé que eles testemunharam. No verso 17, o autor da carta, mais uma vez, menciona os líderes da igreja, exortando-nos a sermos submissos, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar conta. É importante destacar aqui um aspecto interessante nessa questão de atentar ao fim da vida deles. Muitas vezes nós olhamos para a vida desses líderes ou dos nossos líderes e ficamos observando, cada erro, cada detalhe, e nos esquecemos que eles são pessoas como nós, são pecadores e falham. Mas quando nós vemos a vida, o progresso, Outro dia eu estava falando com um amigo que às vezes a gente prega o Abraão completo, produzido, aquele que já foi totalmente restaurado por Deus, e esquecemos daquele primeiro Abraão que foi chamado por Deus. E aí, quando a gente vê, há uma distância muito grande entre aquilo que ele era e aquilo que ele se tornou. Nós devemos atentar, como diz o texto, o fim da vida deles, e observarmos que, como nós, eles também estão peregrinando, eles estão passando por um processo. E aí, quando a gente faz isso, como a gente olha também para os exemplos da Bíblia, vemos modelos, exemplos que nos ajudam, que nos edificam para prosseguir, para continuar caminhando na vida cristã e perseverando na fé. Por fim, o autor se utiliza de um argumento prático. Não é útil para a igreja um líder desanimado e desmotivado. Por isso, a igreja deve ou deveria fazer o que estivesse ao seu alcance para que o líder trabalhasse com alegria e não gemendo. Ora, essa exortação no que tange à importância de honrar e obedecer à liderança da igreja tem como objetivo assegurar que aqueles os quais lideram com fidelidade à palavra de Deus sejam reconhecidos por sua fidelidade diante de todos. O autor recomenda aos cristãos a não deixarem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado na graça. O autor, mais uma vez, explica que Cristo deve permanecer na centralidade do culto e doutrina da igreja, como os líderes fiéis estavam os ensinando. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 13, versos 7 e 9. Lembre-se dos seus líderes que têm ensinado a palavra de Deus a vocês. Pensem todo o bem que proveio da vida deles e procurem confiar no Senhor como eles fazem. Portanto, não se deixem atrair por ideias novas e estranhas, pois a força espiritual de vocês vem como uma dádiva de Deus, e não de preceitos cerimoniais sobre comer certos alimentos, um método que, aliás, não ajudou aqueles que o experimentaram. O comentário do Novo Testamento NVI de F.F. Bruce
diz que o autor também dá aos leitores conselhos acerca do bem-estar da igreja. Ao relembrar a vida de fé dos seus líderes e a maneira em que eles morreram, isto é, o resultado da vida que tiveram, serão estimulados a imitá-los. Mas o maior de todos os padrões a serem imitados é Jesus Cristo. Líderes humanos podem passar, mas Jesus Cristo, o supremo objeto e tópico do seu fiel ensino, permanece. E permanece o mesmo. Nenhuma nova adição à sua verdade é necessária. O autor também adverte contra afastar-se das doutrinas dos seus líderes, levados pelos diversos ensinos estranhos, como mencionamos anteriormente. O que eram esses ensinos, não sabemos. Não obstante, o objetivo dessa observação é mostrar que o cristianismo, na sua forma mais verdadeira, não é regulada por coisas exteriores. É uma questão do coração, fortalecido pela graça, por influências espirituais. Essa é uma relevante lição, a qual podemos aprender na carta aos Hebreus. A igreja deve honrar e amar os seus líderes, que presidem honradamente o ministério. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 12 e 13, sustenta que os cristãos daquela igreja deveriam acatar com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que o tenhas com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realiza. Semelhantemente, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 2, o mesmo apóstolo Paulo orienta que sobre aquilo que de sua parte ouviste através de muitas testemunhas, veja, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. De fato, é imperativo que a igreja trate com carinho, honra e obediência todos que com fidelidade a lideram, pois honrá-los é uma manifestação visível da graça de Cristo sobre eles. Por fim, o autor da carta aos Hebreus finaliza com algumas expressões marcantes, as quais são importantes mencionar aqui. A primeira está no verso 8 do capítulo 13, segundo o qual Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Que maravilha é sabermos da confiança que temos na imutabilidade da obra de Cristo para a nossa salvação. Todavia, não somente isso, pois Ele também é o Senhor do tempo. Assim como Ele fora o mesmo ao deixar a sua glória e pagar o preço pelos nossos pecados, Ele continua sendo o mesmo para a nossa geração. Hoje, neste tempo secular, e tão diferente daquele que viveram os irmãos destinatários da primeira carta. Da mesma forma, a sua imutabilidade nos garante que a promessa de entrar no descanso de Deus é imutável. Podemos ter essa certeza sempre em nossa mente, bem como em nosso coração. Uma segunda passagem marcante no capítulo 13 se encontra no versos 20 e 21. É um hino de louvor e exaltação a Cristo e a sua obra. O tema central dessa belíssima carta, o qual parece até ser um resumo da mesma. Assim, como o autor da carta aos Hebreus desejou tais bênçãos aos nossos irmãos no passado, veja, isso também desejamos aos irmãos do tempo que se chama hoje. Objetivando juntos refletir acerca dessas preciosas, ou seja, a graça
esteja com todos vocês. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 13, verso 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Para Constable, o escritor se referiu a Deus como o Deus da paz. Ele é a fonte de paz entre pecadores redimidos e ele mesmo. É a fonte de paz entre os crentes, neste caso, especialmente os cristãos judeus e os cristãos gentios. A evidência de que Deus fez a paz é que ele trouxe, veja, Jesus, nosso Senhor dos mortos. Paz não significa apenas calma e descanso de consciência e coração, baseados na justiça de Deus, mas significa também, veja, restauração da saúde e do bem-estar. Aqui, ele é o grande pastor, maior do que qualquer um no judaísmo. Esta é outra expressão da superioridade de Jesus sobre o sistema judaico. Nosso pastor cuida dos seus no passado, no presente e também, veja, no futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A aliança eterna é a nova aliança em contraste com a antiga aliança temporária. O sangue, ou seja, a morte de Jesus nesta nova aliança eterna foi superior ao sangue animal, ou seja, a morte do animal oferecida sob a antiga aliança. Em suma, vimos que o autor, nesta última sessão, trata sobre as reflexões finais da carta aos Hebreus, destacando os efeitos da graça de Cristo na vida do cristão e nos relacionamentos, bem como a importância da liderança da igreja e a segurança na obra de Cristo. Quanto aos efeitos da graça, vimos que a graça de Cristo se manifesta através de 4 características principais: amor, empatia, pureza e generosidade. Essas atitudes revelam um coração transformado e pertencendo ao reino de Deus. A carta destaca a necessidade de viver uma vida ou uma fé prática demonstrada em ações que refletem a transformação interior, superando fraquezas e limitações humanas e cultivando gratidão e contentamento. No tocante à importância dos líderes, aprendemos sobre a importância de honrar e obedecer aos líderes espirituais, reconhecendo seu papel na edificação da igreja. A liderança fiel deve ser valorizada como uma manifestação visível da graça de Cristo. É destacada a necessidade de seguir os exemplos de fé dos líderes e manter a centralidade de Cristo no culto e na doutrina. Em relação à segurança na obra de Cristo, o autor reafirma a imutabilidade de Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, garantindo confiança na obra redentora e na promessa da salvação. A carta conclui com um hino de louvor a Deus, exaltando sua paz, seu cuidado como o grande pastor e a superioridade da nova aliança em Cristo. Por fim, a vida cristã autêntica é vivida em comunhão com Deus e com o próximo, refletindo a graça divina através de atitudes práticas e na certeza de uma salvação eterna. Eu finalizo perguntando: você consegue perceber os efeitos da graça de Cristo em sua vida? Conte um testemunho, se for possível, se tiver tempo, agora que estamos chegando no final da aula. Você tem tratado os seus líderes com honra e obediência? Se não,
Procure amá-los e respeitá-los. E, sobretudo, ore por eles. Como a imutabilidade de Cristo influencia a sua fé? Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo e aí você baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal BTCFE, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a última lição do ano de 2024, a 13ª lição do quarto trimestre, com o seguinte tema: a graça esteja com todos vocês. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário dessa lição, deixe a sua opinião, mesmo que seja contrária a tudo aquilo que foi dito. Pois toda vez que você participa, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque no ano que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e assim você me ajuda na divulgação desse material. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.